Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a todos os telespectadores, a todos que estão acompanhando essa programação agora, nesse momento, oração do despertar, aonde pela manhã, às 8 horas da manhã, eu venho estar com o senhor, com a senhora, através dessa programação do YouTube para abençoar a sua vida, você de perto, você de longe, você que precisa aí de uma resposta da parte de Deus, você que precisa de um milagre, você que precisa de uma palavra para que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu sou o pastor Adriano Santos, estamos dando início a mais uma programação do Poder, Fé e Oração, aonde eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida nessa programação da manhã, das 8 horas da manhã, a oração do despertar. Talvez você precisa despertar para aquilo que Deus tem para a sua vida, despertar para os sonhos que Deus tem para realizar na sua vida, despertar para a vitória, despertar, para conquistar coisas grandes que o Senhor tem preparado para você. E você, querida amiga, querido amigo que está acompanhando essa programação agora, de qualquer parte, aqui do estado do Ceará, como também do Brasil e o mundo, pessoas de todas as partes têm participado da programação, têm mandado mensagem, têm mandado seus pedidos de oração, e nós temos intercedido por essas pessoas, temos orado, eu e a minha esposa, nós temos clamado a Deus por essas pessoas. Então você que ainda não é inscrito nesse canal, eu quero pedir por gentileza que você possa estar se inscrevendo, tá bom? Você que por um motivo estava passando aí procurando alguma programação no YouTube e acabou paralisando nessa programação, a qual o próprio Deus permitiu você parar. Então eu quero pedir para você estar se inscrevendo, tá bom? Aí nesse canal PR Adriano Santos Oficial. Aí você vai se inscrever, vai ativar o sininho de notificações para todos e deixar o like. Aí na oportunidade você compartilha nas redes sociais e marca pelo menos 10 amigos, para que esses amigos também venham a ter acesso à palavra de Deus ou ao poder de Deus. E a vida dessas pessoas também sejam ela transformada em nome de Jesus. E a todos os queridos que estão acompanhando essa programação, que você possa estar se inscrevendo, tá bom? E ativando o sininho de notificações e participando dessa programação. Deixe na descrição o seu pedido de oração, é muito importante que você participe, deixando o seu pedido de oração. Você que talvez esteja passando por uma grande luta, uma grande dificuldade, você que está enfrentando uma crise no seu casamento, é a hora de você abrir o seu coração para Deus, porque certamente Deus muda a história daquele que o busca, daqueles que bate na porta, daqueles que o pede. O Senhor certamente muda a história. Então você que está agora acompanhando, querido, eu quero chamar a sua atenção para a palavra de Deus, aonde 8 horas da manhã nós estaremos ministrando uma palavra abençoada para abençoar a sua vida. E eu quero te convidar a participar dessa programação da oração do despertar. Talvez é momento de você despertar para alcançar as benevolências, para alcançar as maravilhas de Deus sobre a sua vida. E lá em Juízes, no capítulo 6, claramente a palavra de Deus fala a respeito de um povo que era um povo abençoado, só que por descuido, por não observar e não atentar para as coisas de Deus, deixar de ouvir a palavra de Deus para ouvir a voz do seu próprio coração, então essas pessoas acabaram entrando em ruína. E talvez esse é o momento de você ouvir a palavra e despertar, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. É momento
da palavra de Deus, eu tenho certeza que a palavra vai chegar até você. E você que está passando por uma grande luta, você que está passando por uma crise financeira, você que está com uma grande luta no seu casamento, então eu chamo a sua atenção para que você possa estar mandando o seu pedido de oração. É muito importante você mandar o seu pedido de oração na descrição. Participe dessa programação, deixe o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você, para que Deus venha mudar a sua situação e venha mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz claramente, lá em Juízes, no capítulo 6, diz assim, servidão sobre os medianitas. A Bíblia claramente no título já vem falar que o povo de Deus estava servindo aos medianitas. E você vai entender melhor essa história a partir de agora, aonde eu estarei relatando para você através da Bíblia Sagrada. Que diz assim, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quer dizer, os filhos de Israel eram o povo de Deus. Esse povo, por algum momento da sua trajetória, começou a fazer coisas que desagradaram a Deus. Começou a andar em caminhos tortuosos, fazer aquilo que desagradou ao Senhor. E a Bíblia diz assim, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Deus entregou o próprio povo na mão dos inimigos, porque o povo vinha fazendo o que era mal. Povo esse que conhecia a palavra e começou a andar na contramão da palavra de Deus. Começou a desobedecer a palavra de Deus. Começou a desobedecer os mandamentos. Então o próprio Deus permitiu com que os inimigos se apossassem do povo. E o povo de Deus acabou ficando na mão dos inimigos. Então, pastor Adriano, o que isso quer dizer? Quer dizer que existem muitas pessoas que precisam despertar. Muitas pessoas que estão vulneráveis. Pessoas que estão nas mãos do inimigo. Porque conhece a palavra. Pessoas independente de quem você seja, qual seja a sua religião, se você é católico, se você é espírita. Independente. Quando nós fazemos coisas ilícitas, coisas erradas, coisas que aborrecem ao nosso Deus, o preço sempre vai vir, não porque Deus o castiga, mas por causa da sua semeadura, da sua plantação. O que você plantar, aquilo você se fará. Então a Bíblia claramente diz que o povo foi entregue na mão dos medianitas por 7 anos, 7 anos de sofrimento. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Quer dizer, os filhos de Deus, os filhos de Israel, por causa dos inimigos, começaram a criar covas, fizeram para si moradas, covas, lugar para se esconder, lugar para se afastar, lugar para se resguardar dos inimigos. Fizeram cavernas e fortificações. Quer dizer, fortificações, fortificaram o lugar onde eles estavam para que os inimigos não chegassem até ele. Mas a Bíblia diz claramente assim, porque sucedia que semeando Israel, subia os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruía a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixava mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, e nem jumento. O inimigo vinha e destruía tudo. O inimigo vinha e acabava absolutamente com tudo. Tudo que o povo de Israel semeava, o inimigo destruía. O inimigo ia lá e levava tudo, consumia tudo. Não deixava sustento algum em Israel.
Talvez se você for parar para olhar a sua vida e você diga: pastor Adriano, o senhor está falando aí, a minha vida está basicamente desse jeito, tudo o quanto eu construo não vai à frente. Pastor Adriano, tudo o quanto eu faço não é bem sucedido. É momento de parar e refletir e analisar se você está fazendo o que agrada a Deus ou não, se você está andando pela palavra de Deus ou não. Porque se você estiver andando pela palavra de Deus, é claro que até o que é para dar errado na sua vida vai dar certo. Assim aconteceu com José do Egito. Deus falou para Josué: Josué, se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, se você tiver cuidado de fazer tudo quanto está escrito na minha palavra, então você fará os seus caminhos ser prósperos, e tudo quanto você fizer será bem sucedido. Ou seja, o segredo da conquista, da vitória, está em obedecer a palavra de Deus. Esse povo estava sofrendo porque esse povo começou a andar na contramão da palavra de Deus, começou a desobedecer a palavra de Deus, começou a se dirigir para outros caminhos, deixando então a essência da adoração, da verdadeira adoração, deixando de buscar o verdadeiro Deus. E claramente a Bíblia diz que os inimigos subiam e consumiam tudo quanto os filhos de Israel ali semeavam, plantavam. E diz mais, porque subia com seus gados e tendas e vinha como gafanhotos, e de tanta multidão que não se podia contar, nem ele nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel emburreceu muito pela presença dos medianitas, significa ficou muito debilitado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quer dizer, aonde que começa a resposta dos filhos de Israel, os filhos de Deus? Enquanto eles estavam andando na contramão, fazendo o que não era reto perante a Deus, eles ficaram sofrendo durante 7 anos. Mas a partir do momento que os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor, então obviamente começa uma mudança. E a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos inimigos, ou seja, dos medianitas, Israel, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimia, e os expeli e de diante de vós, e vós dei a sua terra, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Deus disse para aquele povo: eu disse para vocês, eu eliminei todos os inimigos, eu te entreguei vitória, eu fiz vocês ser bem-sucedido, eu entreguei uma terra para vocês, eu fiz com que os seus inimigos fossem todos eles abatidos. Mas contudo, mesmo depois de tudo que eu fiz, vocês não deste ouvido à minha voz. O que Deus está querendo dizer para você nessa manhã é que Ele tem falado e muitas pessoas não têm dado ouvido à voz dEle. Muitas pessoas têm se ausentado da casa do Senhor. Muitas pessoas têm deixado de crer na palavra de Deus para andar nos seus próprios caminhos, não dando ouvido à voz do Senhor. E por isso muito sofrimento, muita angústia, muita tristeza. Mas quando a pessoa ela se volta para Deus, independente do que foi feito de errado, das suas falhas, das suas transgressões, independente do pecado que foi ocasionado, mesmo assim, quando a pessoa se volta para Deus, se arrepende e clama por Ele, Ele socorre. É tanto que abaixo se você der continuidade, você vai ver que o anjo aparece a Gideão.
Gideão fazia parte do povo que estava sofrendo. Então Deus começa no clamor a agir para entregar a vitória. Se você clamar a Deus e pedir a Ele, se você despertar, então certamente Deus vai ouvir a sua oração e vai mudar a sua história em nome de Jesus. É hora de oração, é hora de despertar. Vamos orar nessa manhã? Deus, Pai querido, Pai amado, eu apresento através dessa oração o nome de todas as pessoas que têm nos enviado pedido de oração pelo canal do YouTube, pela plataforma, Senhor. Pessoas essas que têm pedido oração, estando num estágio de depressão, outras de insônias que não conseguem dormir. Há outras pessoas, Deus, que estão na dependência do remédio. E há outras também que foi até mesmo desenganada pela medicina. Pessoas essas que estão vivendo dias horríveis, Senhor, que estão passando por muitas lutas, muitas dificuldades, e precisa urgentemente, Pai, de uma resposta do Senhor, e que tem clamado ao Senhor pedindo socorro do Senhor. Então ao Senhor eu peço nessa manhã, atende a oração, a súplica, atende o clamor dessa mulher, desse homem. Deus, essa pessoa que escreveu a sua oração, o seu pedido de oração e nos enviou com lágrimas. Essa criatura que já não suporta mais as lutas, Senhor. Então eu peço ao Senhor nessa manhã, toca na vida dessa criatura, desse ser humano, e muda a história, Pai. Muda a situação dessa pessoa para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh Deus, atende a oração desse humilde servo que ao Senhor pede. E em nome de Jesus, abençoa o teu povo, porque essa é a oração do despertar. E eu tenho certeza que pessoas de todas as partes irão despertar, Senhor. E assim como o povo que vinha sofrendo na mão dos medianitas despertaram, certamente pessoas também que estão acompanhando essa oração vai despertar. E aonde ela estiver, Senhor, será tocado pelo teu anjo, e o poder do Senhor virá sobre a vida dela e mudará a história dessa pessoa em nome de Jesus. Querido, querida, recebe essa oração na sua vida, recebe o poder de Deus, tá bom? Eu, pastor Adriano Santos, determino sobre a sua vida bênçãos, milagres e vitória. Eu vou ficar por aqui, mas antes do término dessa programação, eu quero pedir para você continuar acompanhando a programação diária de segunda a sexta, tá bom? De segunda a sexta, 8 horas da manhã, a oração do despertar. Você pode também acompanhar a programação do meio-dia, que é a programação A Hora do Milagre. Eu vou estar determinando e profetizando um milagre na sua vida, e Deus certamente vai entregar um milagre para você, em nome de Jesus, tá bom? Eu tenho certeza que coisas grandes irão acontecer, e o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. Antes do término, eu quero pedir para que você possa estar se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho de notificações, deixando o seu like e compartilhando nas redes sociais, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos poderosamente.